Ai, organização financeira, que saco, eu já tentei, eu não consigo, eu não quero. Eu perco tempo e sempre dá errado. Quem nunca, não é mesmo? Hoje eu quero conversar sobre organização financeira e a importância dela na nossa vida. Bora? Eu sou a Mandiano, atuária e arquiteta de decisões, e hoje eu quero falar sobre a questão da organização financeira, mas assim, eu não quero te cobrar a organização financeira, eu só quero te dizer a importância dela e depois você decide se vai ser importante ou não na sua vida, tá? Então a gente vai falar sobre 3 pontos. O primeiro ponto vai ser ponto dos vieses, o segundo ponto vai ser da liberdade e o terceiro, o ponto, o famoso carpe diem. Mas antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, eu quero trazer uns dados interessantes para você. O primeiro deles foi uma pesquisa publicada pelo ISMA-BR em 2019, em que 78% das pessoas afirmaram que as incertezas financeiras causavam estresse, ansiedade e algum desconforto. Ou seja, não saber quanto você tem no banco, não saber como lidar com isso, causa ansiedade em 78% das pessoas. Bom, e o segundo dado que eu quero trazer é uma reportagem que saiu na BBC falando sobre a falta de dinheiro e a tomada de decisão, que quando a gente tem menos dinheiro, a gente toma decisões piores. I make very bad decisions. Porque a gente tá meio aflito, porque a gente não consegue pensar direito, porque a gente tá ali, muitas vezes, uma questão de sobrevivência ou não, né? Às vezes é uma questão que não é só sobrevivência, mas é uma questão importante pra gente, e aí a gente acaba tomando decisões ruins. Sempre importante lembrar, né, que aqui existe um recorte social, então esse conteúdo, ele fala de pessoas que já não têm mais uma insegurança alimentar, de pessoas que sabem, né, quanto elas vão receber no final do mês e que consegue suprir as suas necessidades básicas, tá? Bom, fechando esse parênteses, vamos voltar lá então para o conteúdo. Primeira parte do conteúdo que eu quero trazer para você hoje é sobre o viés. E o que são os vieses, né? Os vieses, eles vêm da economia comportamental, do Daniel Kahneman, o prêmio Nobel de 2002. Você pode ver os vieses, um pouquinho deles no Rápido Devagar, mas ele tem outros livros que falam a respeito, livros da década de 70. Esses livros não têm tradução, tá? Mas esses livros, eles falam sobre... se aprofunda mais, né, nas heurísticas e nos vieses. E os vieses, eles nada mais são do que atitudes que a gente tem com base numa heurística. E uma heurística é uma visão deturpada da realidade. Então, o viés é a nossa atitude em cima de uma visão deturpada da realidade. Olha que ótimo! E quando a gente não tá ali muito bem organizado financeiramente, a gente fica muito mais à mercê desses vieses. Dentre eles, o viés, por exemplo, do presente. O que é o viés do presente, né? É a gente querer a recompensa aqui no agora e ter uma certa dificuldade em deixar essa recompensa para o futuro. E esse viés, ele é um viés que dificulta muito a gente economizar no presente para a gente pensar no eu do futuro. Um outro viés que a gente também pode conversar é um viés da perda. E esse é um viés muito forte pra gente. A gente detesta perder. Errou! E muitas vezes a gente deixa, por exemplo, de fazer um investimento, de fazer alguma movimentação financeira por conta desse viés, né? E a gente acaba, na verdade, perdendo por conta do viés de perda. A organização financeira, ela ajuda a gente a lidar com esses vieses, a entender que esses vieses existem, ao invés da gente sair atirando para todos os lados e sair assim, toda desesperado na rua, porque não sabe onde está o dinheiro, onde foi parar, com o que gastou, por que fez, o que não fez, tá? Então a organização financeira, ela é uma mão na roda para nos auxiliar nos nossos comportamentos humanos e a gente dá uma regulada nesses comportamentos quando eles não são benéficos pra gente. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é a questão da liberdade. Eu sei que a liberdade, ela é importante para você, é um valor fundamental e muitas vezes a gente acha que a organização financeira, ela vai podar a nossa liberdade, mas já diria Renato Russo, Disciplina é liberdade. Então, a organização financeira, ela não vai te podar da liberdade, muito pelo contrário. O problema é que, do jeito que a gente vê a organização financeira, como as pessoas falam dela por aí, a gente pode ter um problema sim, né? No sentido de que
A gente acha que a gente tem que colocar na planilha certinho, e tem que ser a planilha daquele jeito, pintada daquela cor, preenchida num determinado momento, e só a planilha resolve. Ou então só algum tipo de economia resolve, então a gente tem que ter o envelope, a gente tem que ter... economizar e cortar o cafezinho. Então a gente fica muitas vezes presa nessas coisas que as pessoas falam com relação à organização financeira, e que não necessariamente essas questões elas cabem no nosso mundo, porque a gente, além de ter o valor da liberdade, a gente pode ter outros valores que são importantes, são fundamentais e que eles precisam ser respeitados nesse processo. E nem sempre, dependendo do jeito que a pessoa fala de organização financeira, esses valores são respeitados. E aí o que acontece? Um embate de valor, e aí você fica brava com aquilo, você não quer fazer, e no final você fica se sentindo frustrada e culpada por não conseguir se encaixar, né, nesse método de organização financeira que as pessoas trazem. Mas é interessante a gente repensar, será que eu não preciso de um método diferente? Porque esses métodos que existem, eles não condizem com os meus próprios valores? E para finalizar, o nosso terceiro tópico aqui é falar sobre o Carpe Diem. Gente, o Carpe Diem, ele foi muito deturpado, e ele foi deturpado por vários motivos ao longo do tempo, dentre eles o capitalismo. Por quê? Porque, Carpe Diem, aproveite seu dia, né? Para quem ouviu muito Carpe Diem nos anos 90, sabe do que eu tô falando. Quem é talvez da geração Z, não entenda muito bem qual é que é a do Carpe Diem, mas para gerações anteriores ele foi uma frase que todo mundo tatuava na época. E aí, a gente achava, né, era passado que você tem que aproveitar o momento, porque você não sabe de amanhã e tal, e muitas vezes é justamente essa justificativa para não se ter uma organização financeira. Entretanto, contudo, todavia, esse Carpe Diem, como eu falei, ele foi deturpado. Por quê? Porque quando você fala assim, aproveita o momento, o que as pessoas fazem? Elas compram no impulso. Elas fazem as coisas no impulso, elas não pensam e alguém vai se beneficiar disso, né? Alguém que tá te vendendo uma coisa que você não precisava e que você tá comprando. Então, olha que legal. Um segundo ponto que eu também quero falar, que tá relacionado ao Carpe Diem, né? De aproveitar e tal, e de você se sentir muito presa a uma organização financeira, presa, é que a organização financeira, ela não é algo para ser ali, fechado, engessado. Muito pelo contrário, ela é para ser um norte, uma bússola. Né? Mas como tudo na vida precisa ser um pouco maleável, a gente precisa lembrar o tempo todo que economia que não foi, né, o que eu fiz na faculdade, mas eu sou atuária, que também é uma área que fala sobre gestão de risco financeiro. Tanto economia quanto ciências atuariais são faculdades, são cursos que estão dentro da área de humanas. Apesar desses cursos terem muita matemática dentro deles, essa matemática ela é influenciada pelo humano, pelo comportamento, por como as pessoas agem. Então isso é fundamental a gente lembrar, porque muitas vezes essas planilhas e esse jeito de organizar as finanças, eles estão engessados como se fosse uma ciência exata. E aí como se não dependessem dos seres humanos, mas depende. Então é fundamental você lembrar disso. O planejamento é para ser uma bússola, um norte por onde você vai caminhar, mas ele não é para ser algo taxativo, tá? Ele é exemplificativo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, que esse vídeo tenha feito você pensar, você refletir, você olhar para sua própria organização financeira ou olhar para sua própria dor, para sua própria dificuldade, né, em ter essa organização financeira e questionar, será que eu só não estou procurando a organização financeira que não cabe no meu mundo? E se eu encontrasse uma organização financeira que coubesse no meu mundo, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. Toda segunda e quinta tem vídeo por aqui e eu vou ficar muito feliz de te ver. Então, se você também quiser, deixa seu comentário que eu respondo todos, tá bom? Muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau!